E aí, pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre o cinema nacional. Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte, a ideia do preconceito. Bom, eu já ouvi essa questão dizendo que a maior parte do público nacional não gosta do cinema brasileiro por preconceito. Eu discordo disso porque, se isso fosse verdade, o público brasileiro não gostaria de novelas brasileiras. O fato é que o público brasileiro gosta de novela brasileira e não gosta do cinema nacional. Onde está o preconceito aí? O público brasileiro gosta de música brasileira. Tem aquele público que gosta de MPB, música mais cult, tem aquele público que gosta de músicas bregas, enfim. E o público brasileiro não acha que a música brasileira seja ruim ou amadora. Então, ao meu ver, esse papinho de preconceito não tem nada a ver. O outro ponto que eu queria levantar é sobre a Argentina. A Argentina é um caso complicado para a gente analisar. A Argentina tem uma população menor do que a do Brasil, tem uma economia, pelo menos nos últimos 20 anos, mais acanhada do que a do Brasil e produz menos filmes do que o Brasil. Só que eles têm muito mais premiações internacionais. Bom, não precisa ser gênio. Assiste 5 filmes da Argentina e 5 filmes do Brasil e compara. Vocês vão perceber que os filmes da Argentina são bem melhores que os filmes brasileiros. Bom, e por que isso acontece? Vamos lá, eu levantei várias hipóteses, gravei vídeo, voltei, pensei melhor, vamos lá. Agora eu acho que eu defini o que eu considero importante pra gente falar sobre isso. O ponto fundamental, ao meu ver, é a mentalidade do produtor, do roteirista, das pessoas que produzem filmes no Brasil e na Argentina. Pela minha percepção, esses caras na Argentina não têm nojo do público argentino. Parece que esses caras que produzem audiovisual no Brasil têm 2 estereótipos na cabeça. Um é o Homer Simpson e o outro é a Lisa Simpson. Como assim? O Homer Simpson seria aquele estereótipo do cara tosco, ogro, escroto, burro, ignorante. Na cabeça da maioria desses caras, ou seja, os produtores, roteiristas e diretores, a maior parte do público brasileiro é formada por Homer Simpsons. E uma minoria desse público é formado por Lisa Simpsons, que é uma elite intelectual que gosta de coisas mais sofisticadas. Vamos lá, o que eu acho sobre isso? Eu acho que existem muitos Homers e existem algumas Lisas, mas entre esses 2 extremos tem uma variedade de possibilidades que esses caras não conseguem entender, não conseguem enxergar, não conseguem levar em conta. Isso faz com que eles produzam 2 tipos de filmes. Ou são aquelas comédias ridículas, ou são os filmes cults. Eu não sou contra se produzir comédias de baixo nível. Façam as comédias, sem problema nenhuma. Entrega lá pro Homer Simpson assistir. Eu também não sou contra que se façam filmes cults, mais reflexivos. Façam esses filmes, entrega pra Lisa Simpson assistir. O problema é só fazer esses 2 tipos de filmes. Isso me faz pensar que, no fundo, esses caras têm preconceito. Preconceito com a maior parte do público brasileiro. É como se eles olhassem para o público brasileiro como se fossem ratos, como se fosse todo mundo escroto, burro e ignorante. Mas eu também acho que no meio desses 2 extremos tem muita gente que pode se interessar por coisas que vão além dessas comédias toscas e que não sejam também esses filmes ultra intelectualizados. Falando da Argentina, por exemplo, eu tenho a impressão que toda a produção de cinema na Argentina valoriza esse público do meio. Eu tenho a impressão que eles respeitam mais o próprio público. Parece que eles não olham o público argentino como ratos. Um outro ponto que é importante a gente mencionar é o fato do Brasil ter uma certa tradição em novelas. A gente sabe que a interpretação numa novela é um pouco mais exagerada. De repente, a maior parte desses atores de novelas, que tem muitos bons atores, mas quando eles vão fazer um filme ou alguma série, me parece que esse estilo de interpretação de novela parece que contamina, que atrapalha um pouco o audiovisual. Então, o fato do Brasil ter uma tradição em produzir novelas e o fato das novelas terem um estilo de interpretação mais exagerado, parece que tem atrapalhado a nossa produção de audiovisual. Mas o problema ainda não é esse. A principal questão, agora finalmente vamos falar da principal questão, são os roteiros. Existem bons filmes no Brasil, existem filmes excelentes, mas eu ainda vejo que a maior parte tem problemas principalmente no roteiro. Eu vou dar o exemplo de uma série que eu comecei a assistir na Amazon. A série se chama Dom. Vi o trailer, gostei, comecei a assistir, fotografia muito boa, atuações boas, não são atuações de novela, uma direção boa. O terceiro episódio começou a ficar chato. Hoje eu não consigo assistir. O personagem não tem motivação. O personagem assalta as casas por qual motivo? Não sei. Por que ele virou bandido? Ninguém faz ideia. Ele simplesmente virou bandido. Ele é revoltado. Essa série é baseada em fatos reais. Até aí tranquilo. A gente sabe que coisas que são baseadas em fatos reais geralmente são um pouco mais chatas e um pouco mais complicadas para se adaptar, mas dá para adaptar para o audiovisual. Ao meu ver, faltou a habilidade do roteirista em adaptar um calhamaço, um manuscrito baseado em fatos reais e trazer isso para o audiovisual, trazer isso para a série de uma forma dinâmica.
caberia ao roteirista e ao diretor, ao produtor, enfim, modificar as coisas que eventualmente poderiam ficar chatas. Então, assim, para finalizar, qual é a conclusão? Eu vejo, assim, no Brasil, a maior parte desses produtores, roteiristas, eles são de classe média para cima, não tem problema nenhum. Mas parece que eles enxergam a população brasileira como se fosse só gente ignorante, só gente burra. Parece que eles têm nojo da maior parte da população brasileira. Quando eles fazem essas comédias escrotas, que mesmo pessoas que não têm muito estudo percebem que são coisas bobas, e eles continuam fazendo essas coisas escrotas, e depois eles vêm com um filminho intelectual, tipo, só pra agradar os amiguinhos, ao meu ver é um desrespeito. É uma galera que gosta de dizer que é do bem, que é revolucionária, que é a favor dos frascos e comprimidos, mas quando produz algo, parece que demonstra muito preconceito, parece que demonstra que todo mundo é ignorante, parece que todo mundo é burro. Só eles são inteligentes. Na cabeça deles, 90% do público é de gente ignorante. É o porteiro dessa gente, é a empregada desse pessoal, é o cara que trabalha de Uber e leva ele pra lá e pra cá. E quem é o 1% de lisas? Pessoa que gosta de, sei lá, de cinema búlgaro. Esse 1% são os coleguinhas deles. São entre eles. Eles fazem esses filmes cults só pra eles mesmos. Eles e os amiguinhos deles consumirem. Entende? Então, eu não sei, cara. Eu vejo uma coisa assim meio de preconceito mesmo. Entre Homer e Lisa, no meio disso, tem muito mais gente capaz, inteligente. Mesmo pessoas assim que não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior ou não tiveram a oportunidade de estudar muito, essas pessoas, a maioria delas, eu acredito que elas têm capacidade para apreciar algo melhor. Não necessariamente algo extremamente cult, da qual eu não sou contra, mas que é melhor do que essas comédias toscas. Então, pessoal, eu torço pelo audiovisual, torço de verdade. Eu torço assim para ver filmes que são melhores do que essas comédias toscas, mas que ao mesmo tempo não seja muito hermética, muito fechada, muito cabeça. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Se você gostou, dá um like. Se você é novo no canal, se inscreva. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.